Agora tá? Mas eu nem fiz nada. Uau! Muito obrigada, Richelle. Acho que meu computador teve um tempo pra se acostumar com o aplicativo. Ah, tá todo mundo me ouvindo então? Tudo certo? Show, beleza. Nossa, isso é muito estranho, muito louco, mas ok, eu vou só aceitar. Se vocês pararem de ouvir, pessoal, daí é só dar um grito aí no chat ou no áudio mesmo, que daí assim vocês me interrompem aqui. Facilita talvez se eu não olhar. E tá, vamos começar a aula. Tudo ok? Posso falar? Agora eu não sei mais se. Tá, sim. Obrigado, Gabriel. Tá, vamos lá então. Eu tô um pouco gripada, é meio rinite, gripe, enfim. Então, se eu me atrapalhar, começar a espirrar, vocês só ignorem, tá? E digam saúde, por favor. E tá, vamos falar de genética hoje, tá, pessoal? Todo mundo conseguiu ver o material que eu postei lá pra vocês. Tem trocentas mil videoaulas, mas é porque daí eu acho que fica mais fácil de selecionar os assuntos que vocês não entenderam muito bem, enfim. E daí vocês podem assistir de novo e tal. Eu acho que aquele cara, ele é bem bacana explicando. E os slides eu acho que também dá para dar uma acompanhada, que ajuda bastante. Tem alguns exemplos também. Eu tentei tirar os exercícios dos slides, mas se vocês quiserem, eu mando para vocês. E os exercícios aí, né, pessoal? Eu tentei postar só 5, porque eu sei que genética é um pouquinho mais chato. E a ideia é tentar falar de tudo da genética hoje. Então eu coloquei só aqueles 5 exercícios. Vão ter coisas que a gente não vai falar aqui, talvez. E dependendo do andamento da aula, eu vou pedir pra gente falar de genética de novo semana que vem. Mas eu acho que, bom, né? Depende da dificuldade de vocês. Todo mundo conseguiu fazer os exercícios, os 5, ou pelo menos alguns. Todo mundo conseguiu dar uma olhada no material, entendeu, não entendeu, não fez todos, não tem problema. A gente tenta fazer alguns aqui. Se quiserem já citar os pontos principais que vocês não entenderam, ou os exercícios que vocês não entenderam, a gente já começa a discutir a partir disso. 4 e o 5, tá? É só esperar a Lidiane responder ali, que ela tá digitando, a gente já vê por onde que a gente começa, então. Deixa eu ver o gene dominante. Tá, ali no, se eu não me engano, o exemplo da Joaninha é quando ele fala de herança codominante, né? Ou herança sem dominância. Porque daí trabalha de formas diferentes. Herança. É sem dominância, né? Que daí tem uma cor intermediária, tá certo? Eu não lembro das videoaulas, que são várias. Só me confirma, Lidiane. Tá, é que quando, por exemplo, se o macho vem com a cor vermelha, não existe recessivo, né? Todo mundo conseguiu entender isso? Ele fez dos dois. Tá. Eu não. São tantas videoaulas que eu não faço a menor ideia mais do que é o quê. Quando tem a herança codominante, no caso, que vão as duas cores aparecer, vai vir a Joaninha com as duas cores, né? No caso, sei lá, vermelha e preta, acho que ele traz, né? Com bolinha preta. Aí são as duas cores aparecendo junto. Então, um vai ter que ter o gene, por exemplo, azão. Não, vou puxar para a letra da cor. Um vai ter que ter o gene Vzão, Vzão, da cor vermelha, e o outro vai ter que ter o gene Pzão, Pzão, da cor preta, tá? Aí vai vir o descendente com azão, Pzão, com a joaninha vermelha com manchas pretas, tá? Isso é codominância. Aí quando ele fala de herança sem dominância, vai vir um gene intermediário, um fenótipo intermediário, né? Então vai ser, por exemplo, um deles com a cor vermelha, então Vzão, Vzão, o outro com a cor, sei lá, preta, tá?
Preta não, porque eu não tenho a menor ideia da mistura que vai dar. Outra com a cor branca. Então, uma joaninha com a cor vermelha, vezão, vezão. Outra joaninha com a cor branca, bezão, bezão. Aí, na hora do cruzamento, vai ter descendentes com a cor V, B, que vai ser o vezão, o bezão. Só que o descendente vai ter o fenótipo intermediário, então ele vai vir meio rosa, tá? Deu para entender isso? Quando a gente fala de sem dominância, é quando o genótipo vai vir uma letra de cada um, do V e do B, e vai dar um descendente com uma cor intermediária. Vai ser uma mistura das duas cores. É quando a gente brinca lá na infância de misturar, sei lá, eu não faço a menor ideia de artes, mas enfim, vai vir uma cor intermediária aquelas duas, tá? E quando a gente fala do preto e do vermelho, vai vir as duas aparecendo junto. Então vai ser uma codominância, as duas junto, não se mistura. É sempre dominante, porque não é que é sempre dominante, na verdade. As letras vão ser maiúsculas, não existe dominância. Tanto que, se eu não me engano, o título é de herança sem dominância, né? Porque não existe dominante ou recessivo, não existe. Existe simplesmente as cores e as letras vão estar em maiúsculo porque, para entendimento mesmo, para a gente ver que não existe ninguém sendo recessivo àquela característica. Então, o dominante não existe. Existe as duas letras iguais formando uma cor. Outras duas letras iguais formando outra cor. E as duas letras se misturando, formando ou um fenótipo intermediário ou um fenótipo onde as duas cores vão aparecer. Não existe dominante ou recessivo nesse tipo de exemplo, tá? Quando a gente fala de herança sem dominância ou de herança codominante, não existe recessivo e dominante. Existem misturas ou os dois aparecendo juntos. As letras maiúsculas são só para a gente conseguir fazer os exercícios, sabe? Para a gente conseguir fazer os cruzamentos e tudo mais, e se entender e dar um exemplo do que seria as cores, para dar um nome para as cores nas letras ali, né? E conseguir fazer os cruzamentos. Mas não existe dominante ou recessivo, tá? A questão de dominante ou recessivo vai ficar para os cruzamentos da primeira lei, quando a gente falar de herança quantitativa, por exemplo, de pleiotropia, enfim, na verdade, da segunda lei, né? E na primeira lei, nos cruzamentos normais. Herança sem dominância, herança codominante, não existe dominante ou recessivo. Existe mistura ou os dois aparecendo juntos. As letras são só para a gente, enfim, trabalhar com elas e fazer os exercícios. Deu para entender? Não, as letras, eu não sei se ele fala no vídeo, né? Mas a letra é só pra gente fazer os cruzamentos mesmo. Tanto nos outros exemplos, nas outras leis e tudo mais, as letras são só pra gente conseguir fazer os cruzamentos, enfim, chegar em alguma resposta e tal. Tanto que normalmente a gente trabalha com azão, bezão, cesão, as letras mais do início do alfabeto, né? Essas são só pra gente usar pra fazer exercício, enfim. Não significam nada, tá? E sempre, então, gravar na cabeça que, sem dominância com a dominante, não existe dominante recessivo. A letra é simplesmente simbólico. Tranquilo? Isso tá claro para todo mundo, gente? Sim, beleza. Tá, a gente pode, então, resolver o exercício 4 primeiro e depois o 5? Ou alguém tem alguma dúvida antes do 4, que daí a gente vai indo na ordem? Podemos ir pro 4? Vou pro 4. Deixa eu achar aqui. Gente, eu não tenho a menor ideia se vai dar certo. Vocês me falem se tá compartilhando aí. Vocês estão vendo a minha página do slide? Ok. Eu fiz um jogo de slide, pessoal, que eu vou mandar pra vocês, eu acho também, porque eu acho que facilita. Porque como eu tava sem o Discord, eu montei nos slides toda a resolução dos exercícios, tá? Aí pra poder passar aqui pra vocês, a gente conversar sobre, porque eu não ia ter como mostrar o quadro e resolver no quadro. Mas agora que eu consegui arrumar o meu vídeo, talvez para as próximas aulas, daí eu pegue e apareça mostrando no quadro, enfim, a gente vê como é que fica melhor, tá? Porque minha letra também não é muito bonita. Então, vamos lá. O exercício 4 então, fala. Deixa eu só tirar aqui as linhazinhas para eu conseguir ler. Aqui. Ok. Tá.
O exercício 4 fala, então, que pra gente ler as afirmativas sobre o sistema sanguíneo, ABO e RH, e falar o que tá correto e o que tá errado. Então, a primeira afirmativa fala que um casal, ambos de sangue O, só podem ter filhos do grupo sangue O. Ela tá correta por quê, gente? Porque não sei se vocês viram lá na videoaula, nos slides, sobre o genótipo do sistema ABO. Então, existe o sangue A, existe o sangue B, existe o sangue AB e existe o sangue O. Cada um deles são caracterizados pela presença, pela combinação ou pela ausência dos aglutinogênios, que são as proteínas de membrana da hemácia, e cada aglutinogênio é chamado ou de A ou de B. Então, a presença do aglutinogênio A é o sangue A, a presença do aglutinogênio B é o sangue B, a combinação desses dois aglutinogênios, A e B, é o sangue AB, e a falta desses dois aglutinogênios, então uma membrana sem nenhuma proteína chamada aglutinogênio, vai ser o sangue O. E daí lá nos genótipos, então, a gente usa a letra I, o isão, e em cima da letra I a gente escreve, eu acho que eu não vou conseguir achar os slides aqui, peraí. Que daí no slide fica mais fácil de mostrar para vocês. Calma só um pouquinho. Aqui. Então, quando a gente fala só do sangue A, vai ser isão homozigoto para os dois A, ou isão com um A e o izinho. Então, pode ser homozigoto azão, ou heterozigoto azão izinho, sangue A. A mesma coisa para o sangue B. Aí vai ser, ao invés de A, vai ser B. Então, isão Bzão, isão Bzão, izinho. Tá, vocês estão conseguindo. É só a Laura que não tá enxergando, ou não tá aparecendo, ou tá aparecendo pra todo mundo? Só a tela branca. Ai, que legal. Tá, e aqui vocês conseguem. Calma aí. Aqui vocês enxergam. Tá. Agora sim, tá. Então, se vocês puderem. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, gente, tá muito difícil assim. Deixa eu tentar transmitir outra coisa. Faz sentido, né, Roger? Obrigada. E eu botei vídeo agora sem querer. Meu Deus, como é que eu saio disso? Calma aí que eu fiz cagada aqui. Gente, por que eu tô mexendo nisso sem parar? Gente, só um momentinho, só que eu fiz uma besteira aqui. Como é que eu saio desse negócio, tchê? Eu não tô enxergando o bate-papo, esse é o meu problema. Se alguém conseguir me dar a voz, Roger ou Richelle, porque eu não tô conseguindo voltar pro bate-papo. Ai, Deus. Mentira, consegui. Tá. Aqui. Agora vocês conseguem ver, gente? Tá. Então, ok, eu vou. Tá, aqui tá, então, o fenótipo e o genótipo dos tipos sanguíneos, tá? A, B, AB e O. Não, capaz, Rich, tá de boa. Consegui arrumar ali. Só uma falha técnica aqui, porque a pessoa é meio lerda com essas coisas. Aí, quando tem, então, o sangue A, vai ser homozigoto com azão ou heterozigoto com um gene azão e o outro recessivo vizinho, tá? Sangue B é a mesma coisa e o sangue AB vai ser heterozigoto codominante, porque os dois vão aparecer. Então, vai ser isão A, isão B, tá? Então, codominante, porque os dois estão aparecendo juntos. E daí, no caso dos outros fenótipos e genótipos, não são chamados de codominante, porque só vai aparecer o A em heterozigose ou homozigose, só vai aparecer o B em heterozigose ou homozigose, e quando a gente fala do sangue O, ele é totalmente recessivo, então ele vai ser homozigoto recessivo. Sim, o I é o gene. A gente chama de I porque a gente vai ter que botar o A e o B. Daí não ia ficar muito claro se trabalhasse só com o A, tipo Azão, Bzão, porque não é uma herança codominante, tá? Só é codominante no tipo AB, porque os dois aparecem. Nossa, agora seria muito bom botar meu quadro aqui, mas enfim. E o gene I é só aquela demonstração como o AB, o AV, o VB que a gente falou ali antes, tá? O I não vale nada, o I é só uma letra pra gente se ajudar.
É igual quando a gente fala de herança sexual, que tem o X e o Y. O gene que a gente vai trabalhar, o A, o B, o C, enfim, ele vai ficar em cima do X e do Y. Aqui é o Y. Então, o gene que a gente está falando do fenótipo A e B, ele vai ficar em cima. O A e o B vão ficar em cima. Porque precisa de heterozigose e de homozigose dominante recessivo nesse caso, tá? Por causa do sangue B, do sangue O. Então, a gente trabalha com o I para a gente conseguir se entender dentro do A e do B, tá? Então, no sangue AB, vai ser isão A e isão B, porque eles são codominantes, dois aparecem. Ok, daí dava para fazer só A e B? Dava. Só que daí nos outros tipos sanguíneos, a gente trabalha com homozigose e heterozigose. Então, é importante que tenha esse I ali para a gente conseguir falar quando vai ser homozigoto e quando vai ser heterozigoto, tá? Porque depois para o cruzamento, vocês podem ver que, como diz a questão, inclusive, um cara heterozigoto para A e heterozigoto para B, eles podem vir a ter um filho sangue O, que no caso, como diz aqui embaixo, sangue O é homozigoto recessivo. Então é importante ter essa letra I ali no meio, tá? Para trabalhar homo e heterozigose e a codominância do AB no tipo sanguíneo AB, tá? Deu para entender direitinho, Laura? O I é só, sei lá, é só para ajudar a gente a se achar mesmo. O foco do gene é o A e o B, tá? Porque o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. O I é uma letra que vai carregar esses genes, digamos assim. Certo. Mas a gente trabalha, a gente vai sempre usar as duas, tá? O I e o A e o B. Então, AB codominante, isão A, isão B. Sangue A, heterozigose ou homozigose, com a letra A. Daí, no heterozigoto vai ter o isão A e o izinho. A mesma coisa para o B, só troca ao invés de A, vai ser B. E o sangue O vai ser homozigoto recessivo, tá? Então, agora eu vou cancelar essa coisa da tela aqui, vou botar outra. Tá, pera aí só um pouquinho. Slide. Tá, daí aqui então ele fala que um casal onde os dois são um grupo O só vão poder ter filhos O. Por que que tá correto, gente? Porque se vocês prestarem atenção naquele quadrinho anterior ali, o sangue O, ele é duplo recessivo, né? Ele tem o Izinho, e o Izinho, o Izinho e o Izinho. Então vai ser um casal que vai cruzar, que vai realizar o cruzamento, onde os dois têm simplesmente o gene recessivo. Então, os duplos recessivos o duplo recessivo vai cruzar com o duplo recessivo. A partir de um cruzamento desses, você só vai ter descendente izinho izinho. Porque os únicos gametas que os dois vão doar vão ser izinho. Então, independente do tipo do cruzamento, do momento do cruzamento, o espermatozoide e o óvulo que se unem, os dois estão simplesmente carregando a letra izinho, o gene izinho, que não carrega nenhum aglutinogênio, tá? Então, por isso que a letra a número 1 tá correta. Porque dois descendentes não, dois parentais sangue O carregam simplesmente o gene recessivo. Então, se os dois vão carregar só gene recessivo, não tem como o descendente ter sangue A, sangue B ou sangue AB. Porque ninguém carrega nenhum gameta com com nenhum desses genes, tá? Nenhum gene isão A ou isão B para fazer o cruzamento lá para ter um descendente com esses genes no final, tá? Tudo certo? Dá para entender isso, pessoal? Agora eu queria um sim, não. Opa, opa, cadê? Cadê? Cadê a 4? Ok. Certo, gente. Então, agora falando da afirmativa 2 ali. É um casal, tanto sendo do grupo A. Não, mas não. Tá na questão 4 ainda, gente? O slide? Ai, meu Deus. Tá aqui em que slide aí? Ai, gente. E, meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo comigo hoje? Tá, eu vou tentar compartilhar de novo. Agora tá aparecendo a questão pra vocês? Nossa, eu tô começando a ficar brava. Peraí.
Será que se eu compartilhar. Assim vocês estão vendo a conversa, né? E assim vocês estão vendo o slide e a conversa junto? Tá. Não, gente, eu fico me ouvindo assim. Tá, pessoal, vocês estão. Gente, por que que eu tô me ouvindo? Ai, gente. Dá pra ver os slides? Vocês estão me ouvindo? Tá, tá, então vamos lá. Nossa, eu tô ficando muito brava, tá, gente? Desculpa. Desculpa essa confusão toda. Tudo porque eu vou conseguir arrumar o aplicativo. Pelo jeito, eu não arrumei porcaria nenhuma. É, a gripe a gente não consegue pensar direito, só pode. Tá, foco. Desculpa, sério, desculpa, pessoal. Não era pra dar essa confusão toda. Posso continuar? Vocês estão vendo o slide? Tá ouvindo certinho? Posso falar da afirmativa 2? Tá no slide errado. Ai, meu Deus do céu, por quê? Eu vou começar a chorar? Eu vou fechar tudo isso. Transmissão. Eu parei já umas 10 vezes a transmissão e continua aparecendo essa. Tô ficando chateada já. Tá. Ó, parei a transmissão. Aí eu vou compartilhar a tela de exercícios. E como é que fica aí? Tá funcionando? Tá no slide, no exercício 4? Ok. Amém. Finalmente. Tá, eu tive que fechar todos os PDFs, mas enfim. A gente foca só nos exercícios, então. E para a próxima aula eu vou fazer com um quadrinho atrás, que daí vai estar tudo certo, tá? Então, a segunda afirmativa, pessoal, um casal, sendo do grupo A e outro do grupo B, ele vai poder ter filhos de grupos sanguíneos tanto A quanto B quanto O. Então, e AB também, né? Se eles forem os dois heterozigotos. Então, essa afirmativa está correta, porque se vocês lembram ali da tabela, ou se vocês quiserem abrir, não sei se tem como, a tabela lá dos fenótipos dos genótipos, se os dois forem heterozigotos, então vai ser um isão A, izinho, cruzando com um isão B, izinho. E sempre que a gente cruza dois heterozigotos, a gente pode ter todo o leque de genótipos possíveis, tá? Então, a partir desse cruzamento, a gente vai poder ter um isão Azão, isão Bzão, porque se vocês puderem escrever o cruzamento, enfim, a gente vai poder ter um heterozigoto, então, para o A e um heterozigoto para o B. E por fim, como tanto o pai quanto a mãe carregam um gene Izinho, um gene recessivo, também vai vir um cara com sangue O. Tá? A partir desse cruzamento, então, de dois heterozigotos, a gente consegue ter um descendente AB, a gente consegue ter um descendente A, um descendente B e um descendente O. Simplesmente por conta do genótipo dos dois, tá? Tu consegue, que são heterozigotos, a gente vai conseguir ter todo o leque de fenótipos no final, tá? Não sei se vocês. Não sei se vocês conseguem escrever esse cruzamento aí agora, pessoal. Isão, azão, com isão, azão, izinho, cruzando com isão, bezão, izinho. Vai dar toda uma sequência de cruzamentos, onde vai ser isão, azão, isão, bezão, sangue AB. Isão, azão com izinho, sangue A. Isão, bezão com izinho, sangue B. E no fim, izinho, izinho, vai ser o sangue O. Tá? Então, por isso que essa afirmativa está correta. Se alguém não entendeu, só comentar que a gente fala mais, a gente fala de novo sobre isso, agora que deu certo aqui. E a terceira afirmativa, então, é a doença hemolítica do recinócito ou eritroblastose fetal. Ela pode ocorrer em filhos RH negativos
que as mães são RH positivos já sensibilizadas. Essa é uma questão bem interessante, porque eritroblastose fetal, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas era bem falado nos vestibulares antes. Então, só que tá ao contrário. Por que que eu deixei vermelho ali? Porque, na verdade, o filho RH positivo, numa mãe já sensibilizada, RH negativo, tá? Então, é exatamente o contrário, é afirmativa. O que que seria eritroblastose fetal? É quando a mãe, então, ela é RH negativo, ela é o RH, é um outro fator que fica que é uma proteína de membrana também da hemácia. Então, além do aglutinogênio A e B, a gente tem esse fator RH que ou vai estar presente ou não vai estar presente, que é uma proteína de membrana. E quando a mãe não tem o RH, então quando a mãe é RH negativo, ela não pode receber o RH positivo. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho as hemácias com RH negativo. Então, as minhas hemácias não têm essa proteína de membrana na membrana delas. Se ela não tem, a partir do momento que eu recebo umas hemácias que tem essa proteína de membrana, o meu corpo vai reconhecer aquilo como estranho, porque eu não tenho elas. Então, o meu corpo não vai aceitar aquela hemácia com o fator RH na membrana. E daí eu tive um filho, eu sou RH negativo, não recebo sangue positivo, porque no sangue positivo tem uma proteína que eu não tenho. Aí fiquei grávida, tive uma criança. Aí meu primeiro filho vem de boa, tranquilo, independente do RH que ele seja, positivo ou negativo. Só que a partir do momento que o meu filho ele era RH positivo e eu sou RH negativo, ele vai se desenvolver tudo certinho e no momento do parto o meu sangue vai ter contato com o sangue dele. E ele era positivo e eu sou negativo. Então eu recebi aquele sangue, só que ele é estranho para mim. Sempre que entra alguma coisa estranha no nosso corpo, o nosso corpo tende a proteger a gente contra esse organismo estranho. Ou, enfim, qualquer coisa, seja uma faca, enfim. Aqui a gente está falando de sangue, então uma proteína estranha. Meu corpo vai tentar não. Ele vai criar anticorpos anti-RH. Porque o meu corpo não quer esse RH positivo, esse RH que entrou no meu organismo. Ele vai criar anticorpos contra ele. Se ele vai criar anticorpos contra ele, nosso sistema imunológico ele tem um sistema chamado de memória, digamos assim, e ele cria memória contra essa proteína. Por mais que ele não tenha que combater ela naquele momento, em algum momento ele pode entrar em contato de novo. Então ele criou uma memória contra essa proteína RH. Aí, beleza, tive minha criança lá positiva, tudo certo, beleza. Só que criei anticorpos contra o RH positivo, então, contra essa proteína de membrana. Aí fiquei grávida de novo e essa minha próxima criança também veio com sangue RH positivo. Aí o que vai acontecer? O meu corpo agora ele já tem anticorpos. E daí agora ele já entrou agora tem uma criança dentro de mim com um sangue que também é RH positivo. Aí meu corpo reconhece, enfim, e não vai deixar essa próxima criança nascer. Então, vem N problemas, enfim, a criança não vai se desenvolver da forma correta como a primeira se desenvolveu. Porque eu sou negativa e a criança é positiva. E eu tenho anticorpos antipositivos agora. Então, isso não vai acontecer de novo. Então, a eritroblastose fetal, depois dessa historinha toda, é simplesmente quando a mãe é RH negativo, ela já teve um filho RH positivo, criou anticorpos, ela está sensibilizada e teve um segundo filho de novo positivo. Então, esse segundo filho é o que vai caracterizar toda essa doença, tá? Porque o segundo filho vai vir não vai se desenvolver da forma correta, porque eu tenho anticorpos contra o tipo sanguíneo dele, que é positivo, porque eu sou negativa. E por que uma mãe pode ter um filho com RH positivo? Porque o RH negativo, o genótipo dele é Izinho, Izinho, ok? Só que o RH positivo, ele é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, a mãe pode doar o alelo recessivo e o pai pode vir a doar o alelo dominante. Então, eu posso ter um filho RH positivo, porque eu dependo também do alelo que a parte paterna vai doar, né? Que pode ser um alelo dominante. E o alelo dominante vai caracterizar o RH positivo. E aí, enfim, vai ser sensibilizado ou vai desenvolver a doença, que são retardos, enfim, de desenvolvimento e tal. Então, a afirmativa 3, ela tá errada só por conta dessa troca mesmo, tá, gente?
Daí fica como correta ali a letra B. Foi? Laura, acho que foi você que não tinha feito ou entendido a 4. Foi? Deu pra entender direitinho por que que é a letra B? Opa. Isso, no primeiro filho não vai acontecer nada. Não é exatamente a mulher que vai ter a doença, é mais a criança, né? Porque vai ser problemas do desenvolvimento do feto. Mas, sim, no primeiro filho acontece tudo normal. Porque ela não tem. Ah, não, a tela ficou branca porque eu fechei sem querer. No primeiro filho, ela não. Os anticorpos ainda não foram formados é, durante a gestação, porque o sangue do feto e da mãe não se misturam, tá? Durante a gestação, só se mistura no momento do parto. Então, até o momento do parto, a mãe não tem anticorpo anti-RH. E se ela não tem anticorpo anti-RH, se ela não tem anticorpo anti-RH, ela não vai tentar fazer mal pro filho, entendeu? Pro feto que tá ali dentro. Isso só vai acontecer no segundo filho. Porque daí, pro segundo filho, ela já desenvolveu o sistema imunológico contra aquela proteína. E se ela já tem sistema imunológico contra a proteína, ela vai tentar fazer, abre aspas, né, mal pra criança. Deu pra entender direitinho? Deu? Certo? Agora tá branca porque eu tirei também, tá? Foi. A gente pode falar da questão 5, então, pessoal? Aqui. Não sei se mais alguém tinha ficado com dúvida na número 4, se todo mundo conseguiu entender. Entendeu? Perfeito. Podemos falar da número 5, então? Número 5, eu deixei sublinhado, pessoal. Inclusive, depois eu vou mandar esses slides para vocês. Eu deixei também tudo em vermelho, enfim, sublinhado, destacado. As partes importantes dos enunciados, que é uma coisa muito importante para a gente fazer durante a prova, tá? Tipo, destacar as informações que a gente vai usar no desenvolver do exercício, tá? Eu acho que isso serve para várias matérias, mas, enfim, genética é ainda mais importante, tá? E, enfim, daí aqui tá sublinhado por isso, tá? Então, a questão 5, ela é uma questão da UFSC. Eu não lembro agora o ano, mas ela é da UFSC também. E, enfim, para explicar a herança da cor da pele nos humanos, existem dois modelos poligênicos. O primeiro se baseia na existência de dois genes com dois alelos cada, e o segundo admite a existência de três genes, cada um deles também com dois alelos. No primeiro modelo, indivíduos azão, azão, bezão, bezão seriam negros e azinho, azinho, bezinho, bezinho seriam brancos. No segundo modelo, azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão seriam negros e os mesmos genes, só que todos recessivos, seriam brancos. Em ambos os modelos, a ação dos genes e seus alelos seriam aditiva, não existindo uma relação de dominância entre os alelos envolvidos. A cor da pele dependeria, então, da presença de alelos mais ou menos ativos na produção da melanina, sendo este um modelo do tipo herança quantitativa. Então, aqui, como já diz o enunciado, a gente está falando de um modelo de herança quantitativa, onde quanto mais alelo dominante, mais escura a cor da pele. Quanto menos alelo dominante, menos escura a cor da pele. Por isso que todos os recessivos a pele vai ser branca, todos os dominantes a pele vai ser preta. Preta não, negra. E nos intermédios, menos genes dominante, a pele vai ficando mais clara, tá? Então é uma relação de. Como é que ele fala? Enfim, quanto mais genes adicionados dominantes, mais escura a cor da pele, tá? Aí as afirmativas ali falam o seguinte: na 01 fala que ambos os modelos, o padrão de herança é autossômico recessivo. Tá errado. Porque quando a gente fala de padrão autossômico recessivo, a gente está falando lá do, por exemplo, albinismo, que é azinho, azinho. Todos os genes recessivos vão gerar a característica doença albinismo. E isso é um padrão autossômico recessivo. Ou, se não me engano, a condroplasia, que tem um padrão dominante. Daí sim, daí um gene azão, qualquer coisa, azão, 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 azinho, gera aquela característica, aquela doença. Ok, isso seria um padrão autossômico dominante.
Agora, nesse caso, não existe esse padrão de dominância ou recessividade. Existe mais alelos dominantes, mais, mais produção de melanina, mais a característica mais a característica negra. Menos alelo dominante, menos produção de melanina, menos o fenótipo negro, mais o fenótipo branco, tá? Então, não existe relação de dominante ou recessivo, e sim é uma herança quantitativa. Quanto mais gene dominante, mais expressa vai estar a característica, tá? Daí ali, né, eu destaquei aqui a 2 e a 4, porque aqui a gente teria que fazer os cruzamentos, tá? Então, quando ali a 2 ela fala que no primeiro modelo, então o primeiro modelo trabalha com 2 genes, o A e o B. Então, no primeiro modelo, qual é a chance de um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro? Daí ele dá o valor, né? Então, o descendente negro, como trouxe no enunciado, é azão, azão, bezão, bezão. Então, se ele falou que um casal heterozigoto, por as duas características, duplo heterozigoto, seria um cara aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, um duplo heterozigoto, cruzando com um outro duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Existe aquele quadro de Punnett lá, de Punnett, sei lá como é que fala, que tu coloca todos os tipos de genótipo que vão se desenvolver. Acho que tem lá nos slides que eu mandei pra vocês. Mas eu acho assim bem mais fácil da gente fazer os cruzamentos, tá? Quando você coloca, você cruza só o gene A com o gene A do outro cara, do outro parental, e só o gene B com só o gene B do outro parental, tá? Aí você vai fazer 2 cruzamentos, o cruzamento da letra A, o cruzamento da letra B, e aqui embaixo, como são 3 genes, vão ser os cruzamentos do A, do B e do C. E você vai fazer o cruzamento de cada um separado. Eu acho assim muito mais fácil, tá, pessoal? Aí, a partir do momento que você cruza o gene A do pai e da mãe, você vai ter todos esses 4 descendentes aqui. Quando você cruza o gene B do pai e da mãe, você vai ter esses outros 4 descendentes aqui. Aí você vai buscar nesses 4 quais tem o padrão que você quer. Como você quer a pele negra, você quer os dois As dominantes. Aí você vai pegar ali 1/4 dos descendentes. Como você quer, então, a pele negra, o bezão também tem que ser bezão, bezão. Então, você vai pegar só o padrão que tem bezão, bezão ali dos descendentes, tá? 1/4 também. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Cruzamentos sempre vão dar 4 descendentes, quando a gente tá trabalhando só um gene. Como são 2 heterozigotos, você vai ter esses 4 descendentes aqui. Existe os dominantes aqui também. Só que como não é uma herança uma herança dominante, um padrão dominante, se você usar um Azinho ou um Bzinho no descendente final lá, você não vai ter a pele negra. Você vai ter um intermédio entre negro e branco. Não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente negro. Então é azão, azão, bezão, bezão. 1/4 vezes 1/4. 1/4. Por que vezes 1/4? Porque tem a regra do E e do OU. Quando você quer uma característica e outra característica, você vai multiplicar esses 2 resultados. Aqui a gente está falando da mesma característica, mas ainda assim a gente vai multiplicar, porque são 2 genes que vão trabalhar para a mesma característica. Então, não são genes separados, é a mesma característica. Então, a gente ainda assim multiplica, tá? Existem outros exemplos, eu acho que eu vou falar de genética com vocês de novo ainda. Aí eu trago outros exemplos onde a característica não trabalha essa e essa, trabalha essa e ou outra, né? Enfim. E agora eu fiz um monte de cagada aqui. Tá. Então a gente quer o azão azão vezes o bezão bezão. Porque a gente está usando as duas características ao mesmo tempo. Então é 1/4 vezes 1/4, que vai dar 16 avos, acho que fala. E o resultado final, como ele não, lá no enunciado, ele não pede com a fração, ele pede a porcentagem, então a gente passa isso para a porcentagem, que é só eu faço, só, enfim, aqueles de regrinha de 3, né? Enfim, X, enfim, 16 é 100, e o 1 é o X que tu quer saber, etc, enfim. Aí no final vai dar 6,25, tá? Então, desse cruzamento de 2 duplos heterozigotos, qual é a porcentagem de vir um negro? É 6,25%, tá? Tá certo, afirmativa 2. Aí o enunciado 04 fala qual é a chance no segundo modelo, então, que são 3 genes,
de um casal que é triplo heterozigoto, então, para esses 3 genes, tem um descendente branco. No caso, agora, ao invés de ser só azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com o mesmo o genótipo que ele, vai ser um azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, cruzando com um genótipo exatamente igual a ele, tá? É o mesmo esquema da afirmativa anterior, só que ao invés de ter só o A, só o B e o B, vai ter o A, o B e o C, tá? Aqui eu esqueci de fazer o complementinho ali, mas enfim. Quando a gente faz esse cruzamento desse jeito que eu mostrei para vocês, que na minha opinião é mais fácil, porque senão um quadro de Punnett com três genes, 3 A, B e C, né? Ia ficar muito grande, não seria muito interessante, né? Então, acho que é mais fácil pra gente fazer assim, a gente economiza tempo lá na hora da prova, tá? Então, a gente quer saber o número, a quantidade de descendentes brancos, né? Então, são as 3 letras recessivas, duplo recessivo para todo mundo, triplo recessivo, na verdade, né? E a gente vai fazer o cruzamento de cada gene, do gene A, do gene B e do gene C. E a gente vai fazer esse mesmo esquema de procurar os dois recessivos, o recessivo aqui no A, o recessivo no B e o recessivo no C. Vai ser um quarto recessivo A, um quarto recessivo B, um quarto recessivo C. A gente multiplica essas 3 frações. Opa! E fiz cagada aqui, calma aí. E por fim, a gente vai ter, então, 64 avos, e vai dar 1,56% de descendentes brancos a partir desse cruzamento. Não é o que a questão traz aqui. A questão traz 3,16. Então, a afirmativa 04 não está correta, tá, gente? E, assim, quando a gente trabalha com 3 genes, parece muito complicado de fazer, só que não é. Como dá para ver aqui, é só você fazer o cruzamento de cada gene separado. E, por fim, juntar o que você tá, o descendente que você tem como referência que você quer encontrar, tá? Eu acho que isso fica muito mais fácil se eu escrever para vocês, então, para próxima vez que a gente falar de genética, eu conseguir resolver aqui do aplicativo, e daí eu vou estar com um quadro atrás de mim pra gente falar, tá, pessoal? Prometo. Bom, enfim. Vocês conseguiram entender os cruzamentos? Tanto da 02 quanto da 04? Deixa eu voltar aqui. Que daí a gente já finaliza essa parte e fala das outras afirmativas. Sim. Sim. Não sei se mais alguém tinha ficado com dúvida ou se só a Laura ficou com dúvida nessa parte. Essa sim, a última é um pouquinho mais difícil porque ela é da UFSC, né? Aí a UFSC é mais chatinha mesmo, né? E essa questão, essa número 5, eu acho que ela é interessante porque ela realmente aborda muito bem a segunda lei de Mendel, né? Que daí é mais de uma característica sendo trabalhada ao mesmo tempo. Eu quero trazer mais questões para vocês sobre a segunda lei, que cai muito mais do que a primeira, nossa, nem se compara. E daí a gente consegue falar de novo sobre isso. Tá? Se vocês não ficarem com dúvida no cruzamento, vou falar da 08. No primeiro modelo, então, existe a possibilidade de 4 classes fenótipas diferentes. Não, tá errada, porque não são 4, são 5, se eu não me engano. E quando ele fala de classes fenotípicas, seriam os fenótipos que vão poder surgir. Então, por exemplo, um fenótipo seria o azão-azão. É no primeiro modelo? Isso. Um fenótipo é o azão-azão, bezão-bezão. Um outro fenótipo seria só com 3 genes dominantes, tá? Então, aqui um Bzinho ou um Azinho. Aí, um terceiro fenótipo, aí você vai tirando, tá? Você vai tirando uma letra maiúscula desse genótipo, ok? Até fazer todas as diferentes classes. Aí, claro, você vai ter que ter um cuidado do A e do B, porque se tirar do B, é um fenótipo diferente. Se tirar do A, é outro fenótipo diferente, tá? Aí a 8 e a 16 falam a mesma coisa, tá, pessoal? Só que essa é uma questão, é uma afirmativa mais chata de você elaborar, porque você vai ter que escrever. Você vai ter que ficar escrevendo os genótipos dele e tirando uma letra dominante e fazendo isso. Eu acho que na videoaula que ele fala de herança quantitativa, ele mostra bem certinho isso. Ele faz uma escadinha que vai tirando um genótipo dominante, então essa questão de adicionar um dominante, a característica fica mais expressa, né? E vai mostrando que cada fenótipo é um degrau diferente
e cada degrau tem os seus genótipos certinhos. É bem interessante aquela videoaula, tá? E a 16 é a mesma coisa, só que fala do segundo modelo. Então, ao invés de trabalhar só com A e B, agora trabalha com A, B e C, que torna ainda mais chato e mais extenso, porque você vai ter que tirar um dominante ao invés de ser 4 letras, vão ser 6. Tá? Beleza? Aí na 32 fala que a herança de padrão quantitativo, as condições ambientais têm pouca influência. É mentira, porque a gente sabe que a nossa cor de pele pode ficar variando. Então, se eu pegar mais sol, eu vou ter uma pele mais escura ou mais clara. Então, envolve o ambiente, né? Que a gente falou disso na outra aula, do fenótipo e genótipo, né? O fenótipo tem uma pitadinha de meio ambiente, de padrão, tem influência, então. E a 64 é um gráfico fala que é um gráfico de distribuição das classes fenotípicas de uma herança quantitativa, tende a apresentar uma distribuição contínua de suas classes. Por que está correta? Porque assim, quanto mais você adiciona um alelo dominante, essa distribuição vai. Essa distribuição não. Esse fenótipo vai aumentando de grau, digamos assim. Então, ela é um gráfico contínuo, vai subindo, simplesmente vai subindo. Quanto mais alelo dominante, mais expressa vai ser a característica. Então, no caso da cor da pele, mais produção de melanina. Quanto mais produção de melanina, mais escura a cor da pele. Então, é um gráfico que realmente vai apresentar uma distribuição contínua, tá? Tudo certo, deu pra entender. Eu tentei correr aqui no final, que eu vi que já ia ser 9 horas. Deu pra entender o número 5? Sim. Agora clareou. Eu vou pedir desculpa por toda a confusão de slide, enfim, essa coisa toda que foi hoje. Desculpa. E eu vou tentar, para a próxima aula de genética, eu tentar botar o quadro para trás, que agora é para estar com o vídeo certinho. Eu tento resolver, eu tento testar com alguém antes também. E, daí eu resolvo na hora com vocês, tento mostrar alguns exemplos, algumas coisas. Acho que vai ficar muito mais claro, porque genética é muito, sei lá, é muito cruzamento, é muito visual pra gente. Muito pegar no lápis, mesmo na caneta e tentar fazer, tá? Então, eu vou tentar me organizar melhor para a próxima aula, que só consegui arrumar o aplicativo hoje. Então, desculpa e prometo que vai ser melhor para a próxima, tá, gente? Mas se vocês conseguirem entender, ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, é só cancelar aqui. É só me procurar. Eu tô no grupo do estudo e tudo mais, é só falar comigo. Se tiverem alguma questão de genética que vocês não estão conseguindo resolver também, é só falar comigo, é só me mandar. E eu vou tentar falar de genética de novo com vocês. Acho que a gente consegue ainda. E daí a gente consegue resolver mais exercícios, que genética é mais chatinho mesmo. Foi, pessoal, tudo certo? Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima aula. E estudem bastante genética, gente, que cai bastante no vestibular. E conforme vocês vão estudando, vai surgindo mais dúvida, né? Então, tenham dúvidas de genética, gente. É muito importante ter dúvida de genética. Boa noite, boa noite. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.